Bom, e esse caso aqui? O que você está vendo? Bom, a gente está vendo aqui uma opacidade escavada, uma escavação. A escavação tem vários diagnósticos diferenciais e talvez o principal para a gente os três principais para a gente fazer é uma caverna por tuberculose, abscesso pulmonar bacteriano e neoplasia. Na radiografia, nem sempre a gente vai conseguir chegar ao diagnóstico definitivo, principalmente se a história não tiver sido fornecida. Mas, então, se a gente não tiver história, o que a gente pode fazer é tentar, através dos achados, imaginar qual é a etiologia para essa escavação. Então, a escavação a gente vê aqui e ela pode ou não ter um nível hidroaéreo, um nível líquido aqui, tá vendo? Esse nível líquido aqui, ele não é exclusivo de abscesso, ele pode acontecer nos três cenários que a gente falou, mas é mais frequente, eu diria, nos abscessos do que na caverna tuberculose e na neoplasia. Isso aqui fala um pouco a favor de abscesso ou de infecção de uma eventual caverna por tuberculose, mas não fecha diagnóstico, não é patognomônico. Então, o que vale mesmo aqui é a história. Se o paciente tem história de TB e não tem história de abscesso, bom, isso aí é uma caverna que simplesmente fez um nível. Se o paciente tem história arrastada de perda de peso, história de neoplasia, bom, isso aí pode ser uma neoplasia que escavou e fez um nível. Mas o que nessa radiografia faz a gente pensar em caverna tuberculose? São os achados adicionais. Se você reparar aqui no outro lado do pulmão, existe uma opacidade alongada, meio que como se fosse uma opacidade reticular. Ela é alongada, ela tem algumas estriações, assim, sabe? Isso aqui é uma opacidade fibroatelectásica. O pulmão aqui atelectasiou uma parte. Isso aqui, nesse contexto aqui, faz a gente pensar em um componente de fibrose, uma doença produtora de fibrose. E dessas três que a gente falou, a gente fica com tuberculose. Bom, mas se você reparar, todo o pulmão está meio que com essas opacidades reticularezinhas bem discretas, e quando você chega aqui no terço inferior do pulmão esquerdo, você vê uma tênue redução da transparência, talvez algumas opacidades aqui algodonosas. Essa tênue redução da transparência, a gente compara aqui com o lobo superior e vê que está mais reduzido, mas o ideal é comparar mesmo com o contralateral. Veja a cor desse parênquima e veja a cor desse parênquima. Então eu tenho uma tênue redução de transparência projetada sobre o terço inferior do pulmão esquerdo. Nesse contexto aqui, mais essa escavação, eu vou considerar mais fortemente a possibilidade de processo infeccioso. Poderia ser aqui uma pneumonia com um abscesso, né? Uma pneumonia necrotizante? Poderia, mas quando eu junto isso daqui a esse aspecto de fibroatelectasia, de sugerindo componente de fibrose, eu posso muito mais facilmente encaixar isso aqui tudo dentro da caixa de uma tuberculose em atividade, tá certo? Então, a gente fica com essa hipótese principal de caverna tuberculose, com opacidades aí também causadas e algumas sequelas também causadas por o componente fibrogênico que a tuberculose tem. Então, o ideal é a história, mas quando a gente não tem a história, a gente tem que tentar montando o quebra-cabeça. Claro, não fecha o diagnóstico, apenas você vai descrever opacidade escavada, com nível hidroaéreo, redução da transparência no terço inferior do pulmão esquerdo e opacidades fibroatelectásicas no terço médio, projeção do terço médio do pulmão direito, que pode sugerir componente de doença fibrogênica, tá certo? Você pode ir mais fundo ou menos fundo na descrição dos achados, conforme a sua segurança para isso. Então, tá aí marcado para você a redução da transparência, a fibroatelectasia e, se precisar, pausa o vídeo e treina olho.